do Senhor, família. Bem de pé, fique, feche seus olhos agora. Permita que o Espírito Santo fale com você. Espírito Santo, tu és aquele que transforma os nossos corações. E nós estamos aqui reunidos em teu nome para agradecer por tudo que o Senhor já está fazendo em nós. O Senhor é aquele que é o autor e também é o consumador da fé que o Senhor mesmo gera dentro de nós. Então nós pedimos, Espírito, que essa noite seja uma noite de salvação, seja uma noite de rendição, seja uma noite onde o Senhor nos impulsione a corresponder a tudo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. O Senhor já nos salvou. Existem pessoas que ainda não sabem, mas elas já são salvas. Elas já são salvas porque o Senhor já fez tudo o que deveria ser feito. E quando elas correspondem a isso pela fé, elas recebem aquilo que o Senhor já fez. Aquilo que o Senhor já fez. Que cada um de nós possamos corresponder àquilo que o Senhor já fez. Para a glória do nome de Jesus. Agradeça ao Deus. Agradeça porque você está aqui. Obrigado, Pai. Quando eu estava sentado ali, o Espírito Santo dizia para mim que existem pessoas que o Senhor precisa arrancar de culturas familiares. Existe um homem que chegou aqui, que você tem sido atacado por muitos pensamentos, e o Senhor manda te dizer essa noite: esses pensamentos não definem o que eu estou para fazer na sua vida. Você tem pensado em tirar a sua vida, você tem pensado em fazer muitas coisas ruins até dentro da sua casa, mas o Senhor marcou esse encontro e te trouxe até aqui para dizer que a sua vida não está determinada a partir dos seus pensamentos, mas dos pensamentos que Ele tem ao seu respeito. E a palavra de Deus diz que pensamentos de paz e não de mal, são esses pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar que tudo aquilo que o diabo preparou durante todo esse dia contra a sua vida não vai prevalecer contra você. O Senhor é aquele que se levanta a teu favor, é Ele que marcou esse encontro, e Ele diz: sou eu que estou pelejando essa causa. Qualquer palavra que você tenha recebido durante essa semana, esse mês, esse dia, eu não sei quais foram as palavras que liberamos sobre você, mas o Senhor está dizendo: a minha palavra está acima de toda palavra que é liberada sobre você. Nós servimos a Jesus, aquele que tem o nome acima de todo nome, aquele que é Senhor sobre todas as coisas, aquele que pode transformar, aquele que é o Senhor do de repente, como foi dito aqui, aquele que tem estabelecido projetos que estão acima das nossas expectativas. Então, Espírito Santo, hoje nós nos rendemos a esse Deus, a esse nome. É esse nome que um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará. E eu, Espírito Santo, quero me colocar à tua disposição para que o Senhor possa semear a boa semente, que é a tua palavra, e que os corações estejam correspondentes ao que o Senhor vai fazer. No nome de Cristo Jesus, você que crê, diga amém. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Você pode tomar sempre no seu lugar. Amém. Você já falou com a pessoa que está ao teu lado? Diga para ela: é muito bom estar com você aqui. É muito bom, sabe, abençoar a sua vida. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Queridos, eu quero que você abra rapidamente a sua Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Se tem alguém do seu lado aí que não tem Bíblia, ajude essa pessoa, amém? Ainda que a sua Bíblia seja no celular, compartilhe. Eu quero semear uma coisa no seu coração. Toda pessoa que eu me relaciono, seja ela crente ou não,
eu sempre tenho uma visão sobre ela. Jesus já salvou. Amém? A Bíblia diz que Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então Ele não vai morrer, Ele já morreu. Amém? Quando eu abraço a dona Neuza e a vida dela se enche de paz, não é por causa daquilo que eu tenho, mas por causa daquilo que Ele é dentro de mim. E eu, quando eu abraço a dona Neuza, e eu sei que um dia ela vai se render a Jesus, eu abraço dizendo: eu vejo essa mulher como Deus vê. Nós não podemos mais olhar para as pessoas como se elas fossem alguém que estivessem perdidos. Elas já estão salvas em Cristo, elas só não sabem disso. Quando nós lemos a Bíblia aqui em 2 Coríntios capítulo 5, amém? E diz assim, lá no versículo 19, amém? Você pode ler comigo? Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o que, gente? O que Deus reconciliou através de Cristo? O mundo. Então o mundo já foi o que? Em Cristo reconciliado, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus nos encorajasse por nosso intermédio. Assim nos suplicamos em nome de Jesus Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então hoje eu quero trazer essa mensagem. Tudo que Jesus poderia fazer com você e tinha que fazer, Ele já fez há mais de 2000 anos atrás. Se você recebeu um convite para estar aqui essa noite, eu quero dizer que você não veio por causa desse convite. Queridos, nós poderíamos estar em muitos lugares. Você poderia estar agora, talvez, vendo uma televisão, você poderia estar comendo em algum outro lugar, mas você está aqui, porque Deus trouxe até esse lugar. Porque Deus quer compartilhar algo ao seu coração, que foi gerado no coração dele. Deus, Ele não tem sonhos ao seu respeito. Deus, Ele tem projetos. Por quê? Porque você já é um projeto que deu certo em Deus. E eu quero dizer em nome de Jesus para que você pare de marcar passo na sua vida, porque existem projetos em Deus da sua vida que já deram certo, e se algo está dando errado, é porque você está fora daquilo que Deus tem para você. Você está entendendo isso? Então diga a pessoa que está ao seu lado: você é um reconciliado. Se você já foi convencido pelo Espírito disso, você é um embaixador. Leve essa mensagem. Mas se você ainda não entendeu, o Espírito Santo te trouxe até aqui para dizer: Ele já fez. Diga sim para o que Ele já fez. Diga sim para o que Ele já fez. Ele já te perdoou. Ele já se entregou por você. Ele já estabeleceu tudo que você precisa. Para quê? Para que você viva os projetos de Deus. Quantos creem nisso? Amém? Eu quero que você vá comigo agora lá para Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. E eu estava ponderando hoje a respeito de superstição. E o interessante é que quando a gente crê numa superstição, a gente não tem a certeza de que ela vai acontecer. A gente tem uma esperança. Sim ou não? Amém? Você lembra de quando caía garfo no chão, quem é que chega em casa? Era o homem. Se caísse mulher, era a mulher que caía, ok? Mas às vezes acontecia. Então você ficava o quê? Na esperança. Sim ou não? Opa, pode aparecer. Esperança não tem a ver com fé. Porque fé é a firme convicção. É a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, superstição, querido, é esperança. O que Deus está te chamando hoje para você viver pela certeza da palavra que Ele já liberou a seu respeito. Amém? Saia da esperança. Deus quer que você viva na certeza. Quando nós abrimos a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Mas por que é tão importante ter fé? E eu quero já fazer um alinhamento aqui. Fé não é pensamento positivo. Amém? Fé não é pensamento positivo.
Amém? O que ele está fazendo? Trazendo aqui a foto lá da casa que ele vai comprar. Ele está fazendo um ato profético. Senhor, é isso aqui que eu estou vendo. E todo dia que ele olhar para aquilo, é isso aqui que eu estou vendo. Por quê? Porque ele já tem a certeza de que Deus prometeu e ele vai cumprir com a sua promessa. Tudo bem? Por que a fé é tão importante? Porque a fé é a única maneira de você agradar a Deus. Não é a obediência, é a fé. Se você crê, mas não crê como pensamento positivo, porque tem gente que fala assim, ó, amanhã eu vou arranjar aquele emprego, assim, em nome de Jesus, canta mesmo aqui, em nome de Jesus eu vou conseguir. Presta atenção numa coisa, fé não é pensamento positivo. Você só vai conseguir um emprego se Deus falou para você, você pode ir porque você vai conseguir. O problema é que a gente está tentando achar que fé é só a gente ter pensamento positivo. Não, amanhã vai acontecer algo bom. Não, amanhã eu tenho a certeza na palavra de Deus que vai acontecer algo poderoso. Amém? Amém? Você está entendendo isso? Você tem uma palavra de Deus na sua vida? Amém? Por quê? Porque muitas pessoas estão caminhando por esperança. Ah, eu acho que vai acontecer. Não, Deus está chamando você para você se relacionar com Ele confiando. Mas confiando no quê? Confiando na palavra que Ele já liberou. Amém? Por que muita gente crente vive batendo a cabeça, vive fazendo tentativa? Eu quero dizer para você o seguinte, Deus não te chamou para viver de tentativa. Deus te chamou para viver de certeza. Mas certeza só tem quem tem relacionamento com Deus. Aleluia! Porque quando a gente não tem relacionamento com Deus, a gente acha. Mas quando a gente tem relacionamento com Deus, Ele conta pra gente aquilo que ainda vai acontecer. O nome disso é segredo. Você está entendendo isso? Sim ou não? Amém? Aí olha o que diz aqui. Vamos lá. Pule para o versículo 6. Amém? Hebreus 11, versículo 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé é o que, gente? Impossível. Sem fé é o quê? Impossível. Sem fé é o quê? Impossível. Por quê? Porque fé não fala de pensamento positivo. Fé fala de confiança. Eu confio nessa palavra. Eu tenho a certeza nessa palavra. Deus está me chamando para isso. Por quê? Porque eu posso ter a expectativa de receber algo que Deus nunca me prometeu. Ou não receber porque a minha confiança está naquilo que eu estou vendo e não naquilo que Ele falou. A sua fé tem que estar pautada naquilo que Ele falou. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo agora. A gente vai parar um pouquinho de ficar andando para lá e para cá na Bíblia, mas só para fundamentar algumas coisas. Abra a sua Bíblia em João capítulo 5. Quando eu recebi esse convite, Deus ficou falando toda hora no meu coração. O tanque de Betesda. O tanque de Betesda. O tanque de Betesda. E eu falei, meu Deus do céu, o tanque de Betesda. E aí eu fui ler sobre o tanque de Betesda. E o Senhor falou comigo, eu quero que você fale um pouco sobre o tanque de Betesda, porque existem algumas coisas que eu quero trazer ao coração das pessoas, para que elas entendam o que eu fiz por elas, o que eu quero que elas vivam. Ok? Vamos lá. Aí diz assim, ó, lá no versículo 1 do capítulo 5 de João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Para um pouquinho. Essa festa provavelmente era Pentecostes. E Pentecostes para os judeus era uma festa de celebração pela revelação da palavra de Deus lá no Monte Sinai. Eles celebravam Pentecostes agradecendo a Deus pela sua palavra. Então diga comigo, viver pela fé é viver confiando na palavra que Deus liberou. Se Deus não prometeu, Ele não tem obrigação de fazer. Amém? Porque muita gente está tentando manipular Deus a fazer aquilo que ela quer. E eu quero dizer que celebrar a vontade de Deus é sempre melhor, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Diga para o seu irmão, tem que seguir essa ordem. Boa, agradável e perfeito. Por quê?
quê? Porque quando você começa a caminhar com Deus, você vai ouvir dizendo assim, olha, a vontade de Deus ela é boa. E quando você olha para a vontade de Deus, você diz assim, é boa a vontade de Deus. Mas quando você começa a caminhar e se envolver com Deus, Deus leva você para um outro nível. Você começa a perceber que a vontade de Deus ela não é somente boa, mas a vontade de Deus também é algo agradável de se viver. E você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai se relacionando com Deus, e Ele vai te contando coisas, que você fala assim, meu Deus, por que eu não vivi isso ontem? Por que eu não vivia isso antes, Senhor? Por que eu marquei tanto tempo bobeira vivendo lá fora? E aí chega um tempo que você diz, a vontade de Deus ela é perfeita, porque eu não consigo mais viver de outra forma que não seja a vontade de Deus. Eu não sei qual é o estágio que você está vivendo, se é boa, agradável ou perfeita, mas a vontade de Deus, ela é a única coisa que vai satisfazer o seu coração. Amém? Vamos voltar para cá? E aí, no versículo 1, a festa, provavelmente aí na festa de Pentecostes, versículo 2, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Preste atenção aqui em mim. Esses tanques, eles foram construídos porque eles eram utilizados para rituais de purificação. As pessoas, quando elas saíam das suas cidades, elas precisavam caminhar um duro caminho, e quando elas chegavam em Jerusalém, elas chegavam muito cheias de poeiras, o cabelo muito duro, cheio de poeira, e elas não podiam se apresentar ao sacerdote sujas. Então elas traziam uma roupa e elas tomavam banho em tanques. E aqui nós estamos vendo um tanque chamado Betesda. Diga comigo, um tanque que tem 5 portas. Normalmente os tanques só tinham 4 portas. Mas o interessante é que esse tem 5 portas. Por quê? Porque a palavra Betesda quer dizer o lugar ou a casa de misericórdia, ou também é chamada casa da graça. Aleluia. 5 portas: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. A palavra de Deus, ela te conduz para um lugar de misericórdia e um lugar de graça. Aleluia. O único lugar que você vai encontrar ajuda é se você se render à palavra de Deus. Mas o interessante é que aquele lugar, que era um lugar de purificação, um lugar onde as pessoas se lavavam para colocar a roupa limpa, não era suficiente. O que eu estou dizendo? Você vai perceber que ali se juntavam muitas pessoas que tinham problemas. Pessoas cegas, mancas, pessoas que tinham problemas de mobilidade. E essas pessoas, elas viviam pela obediência. Olha a pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim, é muito importante obedecer. Mas obedecer não é o suficiente. Por quê? Porque se você acha que obedecer é suficiente, você não precisa de Jesus. Porque todos nós fomos alcançados não pela nossa obediência, mas todos nós fomos alcançados pela obediência de quem? De Jesus. Por que você obedece? Diga comigo, porque fui alcançado quando não merecia. E por causa disso, meu coração se enche de gratidão. Então eu não obedeço para ser aceito. Eu sou aceito porque encontrei misericórdia, encontrei graça, e por isso obedeço. Amém? Muitas pessoas na igreja, elas estão dizendo, não, eu obedeço. Você está vivendo a partir daquilo que você pode fazer. Só que você precisa compreender que a sua obediência não te faz uma pessoa diferente de uma pessoa que não professa a mesma fé que nós. Mas o que Cristo fez e a confiança que temos em Jesus e naquilo que Jesus fez, isso nos difere de qualquer pessoa que ainda não tenha Cristo. Está entendendo? Por que você está aqui hoje? Porque você precisa de Jesus. Por que você está aqui hoje? Porque Ele te salvou. Por que você está aqui hoje?
Porque Jesus te ama. Por que você está aqui hoje? Porque os méritos de Jesus te alcançaram e por causa dele, todos nós podemos dizer, somos salvos. Por que você está aqui? Porque a sua obediência, o seu bom caráter não é suficiente para te dar um passaporte para o céu. Existem muitas pessoas que estão dizendo, olha, eu não faço mal para ninguém. Olha, eu sou quase um crente. Eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Eu não estou falando aqui de boas obras. Eu estou falando aqui de pessoas que estavam no estado miserável e foram salvos pelo amor de Deus. A graça de Deus nos alcançou. Você está entendendo isso? Então eu quero dizer para você que está participando hoje dessa campanha, você que foi convidado, não é o seu bom comportamento que te faz merecedor de alguma coisa. Eu já ouvi muita gente dizer isso, pastor. Pessoas falarem para mim assim, não, mas olha só, fulano é uma bênção, pode aceitar Jesus. Eu digo, irmão, falta tudo. Presta atenção, foi por causa de Jesus que você recebeu o direito de ser chamado filho de Deus. Se você não confia no que Jesus fez, mas você confia no que você faz, você ainda não entendeu quem Ele é. Amém? Amém? Se você já é uma pessoa muito boa, você precisa de Jesus? Não. Agora, se eu entendo pelo Espírito, se o Espírito me convence de que eu preciso dele, eu vou colocar toda a minha confiança nele e tudo que ele fez por mim vai me alcançar. Então, olha, pessoal, que só fala de mim assim, sabe o que você precisa? Parar de achar que é muito bom, que você não precisa de nada e que você vai se permitir hoje ser tocado por Jesus. Uau! Aleluia! Amém? Você está recebendo essa palavra na tua vida? Você precisa entender que Deus quer fazer uma grande obra em você. Ele já começou. Só que você está aqui, esse já é o sinal de uma grande obra que Deus está fazendo. Mas entenda, não é você que é bom, Ele é bom. Mas porque Ele é bom, a bondade dele me alcançou. E porque Ele é bom, hoje eu posso manifestar a bondade. Você está? Não, acho que você não entendeu isso. Ele é bom, Ele é bom. Você pode levantar suas mãos e dizer, Ele é bom. Ele é bom, Ele está fazendo algo maravilhoso nesse lugar. Aleluia. Amém? Vamos voltar aqui para o texto. E aí diz assim, ó. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca houve uma comprovação de que isso era uma verdade. As pessoas, elas acreditavam e passavam umas para as outras. Olha, se colher cair no chão, é mulher que vai chegar na tua casa. Se cair o garfo, rapaz, tu tem que, ó na madeira. Ninguém tinha comprovado. Não havia registros, nem históricos. Mas aquele homem, ele tinha esperança. Diga comigo, esperança não é fé. Esperança não é fé. Ah, meu irmão. Mas quando você tem um encontro com aquele que pode mudar a sua vida, toda esperança se torna uma certeza. Porque ele muda nossas realidades. E a palavra de Deus diz que aquele homem ficava esperando que as águas agitassem. Você não sabe o que é hoje cientificamente. Em Israel existem túneis subterrâneos de vapor ou de água quente que de vez em quando injetam e as águas começam a borbulhar. Diga comigo, uma superstição. Pessoas acreditavam que ali possivelmente era um anjo que agitava, mas ninguém conseguia ser ajudado. Talvez você acredite em muita coisa, e o propósito dessa noite não é te fazer acreditar em algo, é você se lançar em algo que é certo, algo que pode transformar a sua realidade. E o nome desse algo chama-se Jesus. Amém? Vamos continuar aqui lendo. E a palavra de Deus diz que ali está assim, ó. Estava ali um certo homem enfermo. Havia quanto tempo?
38 anos. Então preste atenção numa coisa. Aquele homem estava em Betesda, que é a casa de misericórdia, é a casa da graça. Ele estava em um lugar que apontava para a palavra de Deus, 5 portas, o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros de Moisés da Bíblia. E aquele homem estava há 38 anos padecendo. O número 38 ele é muito sugestivo, por quê? Porque em Números, Deus diz: vocês vão morrer no deserto. Diga comigo, uma maldição é lançada. E sabe quanto tempo Israel estava no deserto? 2 anos. E ele permanece 38 anos no deserto. 2 anos caminhando, mas no 2 anos caminhando. E quando chega nos 2 anos, Deus lança uma palavra: vocês vão morrer no deserto. Diga comigo, 2 mais 38? 40 anos. Ele estava em um lugar de maldição, mas ao mesmo tempo era um lugar de graça, era um lugar de misericórdia. Por que as coisas não estavam acontecendo? Porque faltava um encontro. Aleluia. Você pode estar no lugar certo, você pode estar envolto de pessoas que vivem a palavra de Deus, mas se você não tiver um encontro com Jesus, nada na sua vida vai mudar. Mas a palavra de Deus diz aqui, vamos lá, e diz ali, olha, versículo 6: quando Jesus o viu deitado, e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Olha, as pessoas que estão falando assim: e aí, quer ser curado hoje? Versículo 7: o homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Deixa eu te falar isso. Jesus não está perguntando a maneira, ele está dizendo: você quer? Corresponda. Você quer? Corresponda. Sabe, existem pessoas que dizem assim: olha, Deus, faz alguma coisa, eu quero dizer para você, ele já fez com você, corresponda o que ele fez, corresponda o que ele está falando com você hoje. Deus trouxe até aqui para dizer: olha, eu quero transformar a sua realidade. Irmãos, eu me converti dentro de igreja, não. Sabe onde eu me converti? Eu me converti dentro de um ônibus. Eu me converti dentro de um ônibus, eu participava de roda de samba. E eu lembro de uma roda de samba que eu participava, dentro do 393, que eu pegava lá no centro da cidade. Eu lembro que uma vez cantaram uma música assim: minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. E eu falei para o camarada assim: que isso, cara, tocar samba, tocar música de crente, roda de samba, pô, mas essa música é maneira. E aquela música mexendo comigo. Eu falei: meu Deus do céu, por que esse negócio está mexendo comigo? E me dava vontade de chorar. Diga comigo, o encontro já estava marcado. O encontro já estava marcado, meu irmão. Deus estava fazendo algo maravilhoso. E aí, meus amados, teve um dia que eu passei por uma situação muito difícil. E eu estava sozinho dentro do 870. Eu dentro do ônibus sozinho. O motorista lá na frente, naquela época o cobrador ficava lá atrás, há 26 anos atrás. E eu escutei uma voz me dizendo: Valme, acabou o tempo, volta para mim. O meu tanque de Betesda foi dentro do 870. Aleluia! Lá, naquele lugar, ele diz: aqui a minha graça e a minha misericórdia te alcançaram. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse dia de campanha, a graça e a misericórdia de Deus estão te alcançando. Mas sabe o que eu precisei fazer? Eu precisei corresponder. O interessante é que eu falei para Deus assim: Senhor, olha só, o Senhor sabe que eu gosto muito de música. Senhor, eu gosto muito de dançar, Jesus. Eu dançava, Henrique. Hoje não parece. Meu Deus! Hoje parece até aquele robozinho. Eu falava: eu gostava da know-how. Know-how, participava, pista de skate. E aí Deus falou para mim assim: Valmer, eu não estou perguntando do que você gosta. Eu estou dizendo para você: vem. Aleluia. Deus não está perguntando para você o que você precisa deixar. Ele está dizendo: vem. Porque Ele começou e Ele vai completar. Aí eu falei assim: olha, eu acho que eu estou coisa na minha cabeça. Mas se for Deus mesmo falando comigo: Senhor, amanhã eu não quero mais gostar dessas músicas.
Eu gostava de Steve B. Ó, Steve B, cara, ó, doideira e aquela coisa. E aí quando eu deitei na sala, cheguei em casa, deitei na sala, dormi. Quando eu acordei de manhã, meu irmão estava escutando Steve B. E aí eu botei a mão no ouvido e falei, caraca, que música chata. Deus falou, já não gosta mais, vai pra igreja. Quando Deus marca um encontro contigo, é Ele quem faz. Você está aí dizendo, né? Como foi dito aqui, quando eu deixar isso, quando eu deixar aquilo. Não se trata de você. Você tem que entender que é o Espírito Santo que começa a boa obra e é Ele que faz. Mas Ele só marca o encontro. A gente pode estar num lugar rodeado de gente que é crente, gente que está ali falando de Jesus para a gente, mas se a gente não decide corresponder ao Espírito Santo, não há nada que Ele possa fazer. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Há um convite. Há um chamado. Há um chamado. E o interessante é que parece que Deus fica falando com a gente um tempão. E a gente fica dizendo, não Deus, mas olha só, não tem ninguém que faça isso. Não tem ninguém que faça aquilo. Deus está dizendo para você, é só você dizer se você crê. É só você dizer que você está crendo. Quando você disser, eu vou fazer. E não vai ser da tua maneira, sabe por quê? Porque aquele homem esperava ser colocado dentro do tanque. E a única coisa que Jesus fez foi liberar uma palavra. E hoje você está aqui e Deus está dizendo para você, eu estou liberando uma palavra na tua vida. Eu estou dizendo, levanta e anda, levanta e anda. Só que ele fica colocando fórmulas. Ah, Senhor, não tem ninguém. Ele faz. E a Bíblia vem dizendo aqui, oh meu Deus, diz assim, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Diga comigo, ainda tenho coragem de reclamar. Meu Deus. Versículo 8. Ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Jesus liberou uma ordem. Jesus disse para ele, olha, eu vou liberar uma palavra de vida sobre você. Eu vou liberar uma semente que é poderosa. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem poderia ter feito o quê? Aquele homem poderia ter continuado a vida. Oh Senhor, eu não tem ninguém que me coloque na água. Diga comigo, aquele homem creu. Crer não tem a ver com pensamento positivo. Aquele homem confiou que a palavra de Jesus era superior à fraqueza de suas pernas. Eu não sei qual é a fraqueza que você tem hoje, mas a palavra de Jesus para você é superior a qualquer fraqueza que você tenha. O que você precisa fazer hoje? Quando Ele falar, você confia. Quando Ele disser, você levanta. Quando Ele te chamar, você diz, irei contigo. Onde quer que fores, meu Senhor. Meu chamado cumprirei na alegria ou na dor. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Amém? Então diga para esse crente bonito que está ao teu lado, essa pessoa bonita ao teu lado, fala assim, ó, chegou a hora. Ele está falando com você hoje. Ele liberou, e a palavra de Deus diz no versículo 9, imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Meu Deus. Jesus quebrando os protocolos da época. Não era proibido fazer o bem, mas os judeus diziam que até o bem era trabalho. Só que Jesus, ele não se importa com o protocolo que as pessoas determinam. O que Jesus quer é mudar a sua vida. Você pode falar assim, caramba, mas eu nem vim preparado para isso, espera aí, eu acho que deveria ser assim. Não, ele te chamou, ele definiu como é que é, e você tem que dizer, eu aceito, eu quero, eu recebo essa palavra. E a palavra de Deus diz assim, ó, por isso, disseram os judeus que fora curado, é sábado e não é permitido carregar o leito. Meu Deus! Meu Deus! É sábado
Não é permitido carregar o leito. Jesus estava preocupado com isso. Os fariseus estavam preocupados que as pessoas não fizessem nenhum tipo de esforço. E Jesus estava preocupado que aquele homem mudasse de vida. Queridos, se a gente pudesse entender os sonhos e projetos. Teve um dia que eu estava na igreja e eu estava cantando uma canção, aquela canção que diz assim, ó: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. E como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu perguntei para Deus: Senhor, onde eu estaria se não fosse o Senhor? E Deus me mostrou onde eu estaria. Eu estaria numa cama, eu estaria doente, e Deus me mostrou: olha o que eu fiz na sua vida. Deus, Ele não fez aquilo porque eu era uma pessoa especial. Deus fez aquilo porque Ele me ama. Aleluia. Eu quero dizer que tudo que Deus tem feito e quer fazer na sua vida não é por causa de você ser uma pessoa especial, ou por causa do seu dinheiro, ou por causa dos seus talentos, ou por causa do que você estudou. Ele simplesmente amou o mundo de tal maneira. Ele amou. Ele amou. O amor de Deus te alcançou. O amor de Deus te atraiu, como o Oséias diz: com cordas humanas Ele me atrai. Com cordas de amor eu sou agarrado. O Espírito Santo hoje está dizendo para você: eu quero que você se renda para o que eu tenho para fazer. Eu quero que você ouça a minha voz e permita que eu te guie, não importando o que as pessoas dizem, o que as pessoas vão falar. Eu lembro que quando me converti, eu era uma pessoa totalmente fora dos protocolos aceitáveis. Você acredita que na igreja onde eu fazia parte, as pessoas disseram que eu não tinha chamado para ser pastor? E eu falei: mas por que eu não tenho chamado? Eu fui rejeitado. E as pessoas disseram: não, porque você não tem um padrão. Deus não está procurando padrões. Deus está procurando corações que digam sim. E Ele fará infinitamente mais. Infinitamente mais. Mas sabe o que você tem que fazer? Você tem que se render a esse amor. Que não é um amor libertino. Amém? É um amor que sempre vai te conduzir para um lugar, agradar aquele a quem você ama. O interessante é porque aqui nesse texto, Jesus vem dizendo lá no capítulo 5, lá no versículo 14, então por ir lá para o versículo 14, em João 5, diz assim, ó: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado. Não voltes o quê? Não voltes a? Para que não te aconteça coisa. Ou seja, queridos, quando algo ruim acontece, não é Deus te castigando. A consequência do pecado sempre será a morte e coisas ruins. E sabe o que Deus está dizendo para você? Eu não estou querendo te livrar do pecado apenas por coisas ruins que podem acontecer. Eu quero te livrar do pecado porque os meus projetos são pensamentos e projetos de paz e não de mal. Quando eu era uma pessoa que eu sempre dizia que eu não queria casar. Eu não queria casar por diversos motivos, por muitas situações. E quando eu conheci a Aline, eu nunca imaginava que eu poderia conhecer uma mulher tão linda na minha vida. Um cara tão feio como eu sou.
quando eu conheci a Aline não era tudo o que eu queria, mas ela era tudo que eu precisava. Aleluia. Porque às vezes o diabo coloca dentro do seu coração expectativas. E você espera coisas que fazem parte da sua velha vida. Mas quando você tem uma vida nova, ele começa a transformar as suas expectativas, o seu olhar. E aquilo que parecia ser bom, não era apenas bom, mas era totalmente perfeito. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas tem gente que está dizendo aqui assim: será que Jesus muda o meu casamento? Eu quero dizer para você que Jesus não muda o seu casamento, porque Ele quer mudar você, porque o teu casamento já é perfeito. O grande problema são as suas expectativas a respeito daquilo que você espera, enquanto que às vezes você já recebeu tudo que você precisa. E às vezes a gente não está vivendo o melhor de Deus, porque a gente está dizendo: eu estou precisando disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro. Como aquele homem dizia: não tem ninguém que me coloque dentro do tanque. Jesus não estava perguntando isso. Jesus está dizendo: você crê? Eu posso fazer. Aleluia! Você crê? O que é necessário para você se relacionar com Deus? Fé. Fé. Pois sem fé é o que, gente? Impossível. Se você crê na palavra de Deus e no que Jesus fez, Ele pode mudar a sua história hoje. Mas entenda, histórias não são mudadas por cenários. Histórias são mudadas por protagonistas que correspondem a todo o cenário. Aleluia! Deus está te chamando para ser protagonista da sua história. Por trás de um ser humano transformado, sempre existe um Deus maravilhoso. Aleluia! Fique de pé no seu lugar. Aleluia! Deus Santo, aleluia! Eu quero que você, com seus olhos fechados, eu quero que você permita que o Espírito Santo fale no seu coração. Deixa o Espírito Santo te conduzir ao arrependimento. Diga para o Espírito Santo, muda o que tem que ser mudado. E talvez hoje você chegou aqui com tantas expectativas, e o Senhor está dizendo para você hoje: eu já tenho tudo perfeito. Deixa o Espírito Santo fazer no seu coração o que Ele já planejou. O nosso Deus é um Deus que nos leva para Betesda, porque lá é o lugar do encontro, lá é o lugar da graça, lá é o lugar da misericórdia, lá é o lugar onde Ele muda as nossas expectativas, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Se você nessa noite, se você quer se render ao que Deus está fazendo, se você foi tocado pelo Espírito Santo e Ele está dizendo para você: concorde comigo sobre essa mudança, eu quero que você saia do seu lugar, venha aqui na frente, eu queria orar com você. Deixa o Espírito Santo falar. Se Ele já tem falado no seu coração, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de cooperar com aquilo que Deus já está fazendo no seu coração. Talvez
O Espírito Santo está dizendo para você hoje: os pensamentos que eu tenho para você não são pensamentos de destruição. O Senhor me mostrava um homem sendo atacado muito forte nos pensamentos. Você já pensou até mesmo em tirar a sua vida? Sabe, seu lugar, vem aqui na frente. O Senhor marcou esse encontro, porque aqui é Bethesda. Aqui é Bethesda. Aqui é o lugar onde Ele muda realidades, onde Ele marca encontros, onde Ele fala corações, onde Ele muda a nossa história. Se você precisa fazer isso no seu lugar, se você nessa noite, como eu um dia, fui chamado por Deus em um lugar inesperado, talvez você esteja frequentando a célula, você está frequentando o culto, e Deus tem falado com você. Hoje Ele marcou esse encontro, e Ele está dizendo: vem, 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 vem. Você tem frequentado, você tem ouvido o Senhor. Se esvazie as suas expectativas. Permita que o Espírito Santo mude. O Espírito Santo está falando comigo sobre pessoas aqui que se preocupam muito com o que a sua família fala. Você às vezes quer tomar decisões, mas você está sempre ouvindo muito o que a sua família fala. Eu não falo de família, mulher e filhos, não. Eu estou dizendo de pessoas que são influenciadas pela sua parentela. E o Senhor está dizendo para você, da mesma maneira que eu disse para Abraão, enquanto Abraão estava sob o domínio do seu pai, Abraão não podia viver o propósito. Eu não estou falando, como a gente falou aqui, de desprezar a nossa parentela, mas são tantas vozes que ficam falando, tantas vozes que não estão alinhadas com o propósito de Deus. E essas vozes estão trazendo perturbação, estão trazendo desarmonia, brigas dentro da sua casa, brigas, sabe, gigantescas. E o Senhor está dizendo hoje para você: sou eu que quero guiar a sua vida a partir de agora. Se você nessa noite precisa se livrar, parar de dar atenção a essas inúmeras vozes, sabe o seu lugar? Vem aqui na frente. Se você precisa hoje parar
ser bombardeado por essas inúmeras vozes. Eu estou vendo muita confusão acontecendo. Eu estou vendo briga, muita confusão acontecendo. Muitas vozes falando. E o Senhor está dizendo para você: pare de ouvir essas muitas vozes, é preciso ouvir a minha voz. Não quer dizer que você não vai ser, você não pode ouvir um conselho. Mas existem pessoas que elas estão falando como Pedro. Pedro, antes de se converter, ele disse para Jesus, quando Jesus disse: olha, eu vou precisar morrer, eu vou precisar padecer. E Pedro falando ali, querendo ajudar Jesus, ele disse: mestre, tenha compaixão de ti. E Jesus o repreendeu, disse: Satanás, arreda de mim. Porque quando nós não falamos dos propósitos de Deus, nós estamos sendo direcionados a viver uma vida fora da vontade de Deus. E o maior interessado para que você viva uma vida de sobrevivência é o diabo. Deus lhe chamou para uma vida e vida em abundância. Mas você precisa confiar no que Deus tem para fazer na sua vida a partir de hoje. Deus, em nome de Jesus, nós oramos hoje, Pai, para que a confusão seja extirpada de muitos lares aqui. Existem pessoas que estão vivendo verdadeiras confusões, mas o Senhor não é Deus de confusão, o Senhor é Deus de paz, de alegria, de justiça. E nós oramos agora na autoridade do nome de Jesus, para que cada pessoa aqui pare de ouvir as muitas vozes, pare de ouvir a mesma voz das emoções. O Senhor está dizendo para você hoje: pare de ser guiado pelas suas emoções. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha só. Deus não quer que você viva de milagres. Milagres fazem parte da nossa caminhada, mas Deus já preparou o sobrenatural para você. A sua vida é uma vida de sobrenatural. Eu sei que milagres são importantes em alguns momentos, mas o que Deus preparou para nós é uma vida sobrenatural. E uma vida sobrenatural, olha para mim, presta atenção nisso, presta atenção. Existem muitas pessoas aqui que estão vivendo de confusão dentro de casa. Sabe por quê? Porque você dá vazão muito ao que você sente. Você dá vazão muito ao que você pensa. O Senhor está dizendo uma coisa para você: os meus filhos são guiados pelo Espírito. Se você quer viver uma vida de paz, eu já preparei tudo isso para você. Mas você precisa aprender a me ouvir. Você precisa aprender a ser guiado por mim. Você precisa aprender, antes de tomar uma decisão, me levar em oração e dizer: Pai, é isso que você tem para mim. O Espírito Santo da verdade está dizendo aqui no meu coração. Tem muita gente aqui que vive de expectativa. O Senhor está dizendo para você: você não vive de expectativa, você vive pela fé, e a fé é a palavra de Deus. Sabe viver de expectativa? Viver de expectativa é dizer assim: ó, não, eu sonhei com isso, eu sempre quis isso. Pensa numa coisa: o que você quer, o que Deus quer? Porque tem gente que está desejando coisas que Deus não planejou para você. E Deus está dizendo para você hoje: eu preparei o sobrenatural. E o sobrenatural é bom, agradável e perfeito. Se livra das suas expectativas. Se livra das suas
expectativas. Hoje em dia, Espírito Santo, eu quero me livrar das expectativas, porque o Senhor preparou uma vida sobrenatural e eu quero confiar no sobrenatural. Eu quero confiar na tua vontade. Eu quero confiar naquilo que o Senhor está fazendo. A vida que não entenda. Tem gente que está dizendo assim, ó. Eu não entendo o que Deus está fazendo. Você não precisa entender. Você precisa deixar os filhos a Deus levar. Amém? Porque tem muita gente tentando entender. Você não foi chamado para entender, você foi chamado para confiar. Confia. 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 Amém? Você foi chamado para confiar, diga comigo, pela fé. Fé não é pensamento positivo. Fé é confiança. Confiança no que Jesus já fez. Confiança no que Ele pode fazer. No que você confia hoje? Você confia nas suas expectativas? Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, só um minuto. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está mudando realidades aqui, Deus está mudando histórias aqui. Tem gente, eu quero declarar que vai dar uma guinada hoje. Você vai dar uma guinada maravilhosa de 180 graus. Mas eu quero uma coisa, você precisa compreender que Deus já tem projetos maravilhosos para você. Só que tem gente aqui que está vivendo uma vida paralela ao que Deus estabeleceu. Não serve vida paralela. Não serve. Porque quando você vive uma vida paralela, você perde a cabeça. Deus lhe chamou para viver projetos que já deram certo. Já deram certo. Disseram para mim assim: olha, apóstolo, Deus está dizendo para o senhor, o senhor é o Portugal. Eu disse: amém, eu vou. E aí o pessoal falou assim: como é que tu vai? Eu falei: não sei, eu vou. Porque aquele que me prometeu vai fazer com que as coisas, quando eu mandei ele prometer, ele vai fazer. O que eu preciso fazer? Eu preciso apenas ser guiado por ele. Então deixa eu falar uma coisa: Deus já mudou sua família. Eu creio. Olha só, Deus não vai fazer não, Deus já fez. Aleluia! Sabe o que ele precisa? Ele precisa agora que você se adeque da maneira correta como protagonista da sua história. Tem gente dizendo assim: Senhor, me muda de emprego. Deus diz: não vou mudar seu emprego não, você precisa mudar. Porque quando você mudar, o seu emprego vai corresponder ao que você é. O problema é que você murmura, o problema é que você briga com todo mundo, o problema é que você é antipático, o problema é que você tem um monte de problema, você não se dá bem com ninguém. E eu quero dizer o seguinte: como você vai avançar se você não pode representar o Deus a quem você serve? Sim ou não? Quantos estão entendendo isso? Gente, olha só, tem gente aqui que foi chamada para prosperar de uma maneira sobrenatural. Tem gente aqui que deveria já estar rico. Sabe por que você não está rico? Porque você tem boas ideias, mas você não tem visão de Deus. E deixa eu falar para você: sempre quando a gente tem visão, Deus traz provisão. O recurso vem com a visão. Mas enquanto você tem boas ideias, você lança a vida de miséria aí. E aí pega dinheiro aqui, vai para ali. Eu não sei para que eu estou falando, eu sei que está muito no meu coração, na minha cabeça, mas fala isso. E eu estou falando, o Senhor está dizendo para você: sai da vida paralela. Eu já tenho uma vida que deu certo. Glória! Eu tenho uma vida que já deu certo. O teu casamento já deu certo. Para de querer largar tudo e começa a deixar eu te guiar. Se renda, porque a tua mulher, o teu marido já é o que você precisa. Você não precisa agora parar de tentar mudar a pessoa e começar a permitir que Jesus chegue. Amém? Então diga comigo: eu já tenho tudo que eu preciso. Porque esse Deus não é gente não. Esse Deus não é gente não. Esse Deus faz infinitamente mais do que eu tenho pedido e pensado. Infinitamente mais.
Coloca a mão no teu coração. Diga comigo assim: Espírito Santo, tu és aquele que foi enviado para morar dentro de mim. Eu sou a verdadeira morada de Deus. Eu hoje quero me render porque o Senhor está fazendo algo sobrenatural. E eu serei guiado para esse sobrenatural. Eu abro mão hoje das minhas expectativas, das minhas convicções, da dureza que muitas vezes eu imponho. Eu preciso ser parecido com Jesus. Eu quero ser como Jesus. E essa capacidade, ela não existe em mim, mas o Senhor me capacita. E hoje, uma nova história está começando a minha vida. Um novo tempo, o Senhor já está providenciando. E eu me rendo a Ele.